Acompanhe agora os destaques do TJ PUC. Novos tempos, novo aprendizado, ajuda da tecnologia na sala de aula. Horário das vans, como a falta de diálogo prejudica os estudantes. Novo tratamento médico ganha espaço em Campinas. As últimas notícias dos times da cidade. E o aumento de preço preocupa os consumidores, agora no TJ PUC. A tecnologia se transforma a todo momento e agora ela também está nas salas de aula. Mas isto realmente auxilia o aprendizado do aluno? Confira agora na reportagem de Patrícia Bigardi. É verdade que a tecnologia está cada vez mais presente nas salas de aula. E nessa nova onda tecnológica entram tanto professores como alunos. Muitas aulas são ministradas por meio de aparelhos eletrônicos, como por exemplo o DataShow. Além disso, o que antes os alunos anotavam em seus cadernos, hoje fazem em notebooks e netbooks. Mas até que ponto isso traz vantagens? Eu acho que é um processo que permite maior dinamismo e muitas vezes deixa até mais lúdico a matéria que está sendo trabalhada. Já a aluna Thaís Michelin, também do curso de Publicidade, acha que os recursos devem ser utilizados com metodologia adequada. Atrapalha porque ela distrai, ainda mais com as redes sociais, nativa. Os professores também estão se rendendo a esses recursos. Pode ajudar muito, porque agiliza os processos e acaba possibilitando que os alunos tenham acesso a essas novas tecnologias. Muitas vezes os alunos dizem que dominam as tecnologias e, na verdade, não dominam tanto quanto dizem. E eles precisam realmente aprender a dominar essas tecnologias para a aula. Ainda segundo o professor, os recursos devem ser utilizados sem hipervalorização. Eu acho que os recursos tecnológicos são extremamente valorizados, até demais. Então, se a gente pede fazer um exercício, um trabalho em que a essência de um texto, por exemplo, precisa ser mostrada, a nova tecnologia pode virar o ponto mais importante do trabalho. Vamos agora falar ao vivo com Diogo Betim, que traz informações sobre a instalação de uma grande empresa de tecnologia no país. Diogo. Maria Eduarda, devido à economia estar em alta, é bem possível que uma empresa multinacional de tecnologia possa ser instalada no país. O investimento deve chegar a 12 bilhões de dólares e o número de empregos gerados, por enquanto, não pode ser definido. A instalação da fábrica pode alavancar o número de acesso à internet por parte da classe C, a emergente no país. A queda dos preços dos setores também é prevista. Voltamos aos estúdios. E o Google começou a testar uma nova ferramenta que permite aos internautas a busca no site por comando de voz. Alguns usuários americanos viram um recurso disponível no site de busca. Ele identifica a voz do usuário e encontra o conteúdo. Uma grande parte dos alunos da PUC Campinas utiliza-se de vans como meio de transporte. Mas, junto ao conforto, há uma preocupação: o horário imposto de saída, muitas vezes pelo motorista. A reportagem é de Marília Fittipaldi. A rotina é diária para os alunos que utilizam as vans como transporte. Horários programados e muitas vezes rígidos. Mas não é apenas isso. Durante o ano letivo, muitas preocupações permeiam os universitários da PUC Campinas. Porém, para a maioria destes, ainda há dificuldade em conciliar os horários das vans que os transportam com os horários da universidade. Tainara, motorista da tua van te espera em qualquer situação? Não, já fui largada algumas vezes. Foi um dia que o horário verdadeiro de aula é até 11h35, só que eles acham que é até 11h30. Eu cheguei exatamente às 11h35 e ele já tinha ido embora. A situação não foi resolvida. Ele pediu desculpas, falou que era isso, não deixou eu quebrar o contrato nem nada. Houve casos já que muitos alunos atrasaram da nossa van, mas mesmo assim esperou além do tempo, ficou esperando. Só que na verdade dá muita briga isso, porque tem muita gente com compromisso na van e reclama da demora dos outros. O motorista deve estabelecer um horário. Passou desse horário, não esperar. Olha, seria bom pelo menos esperar até o meio-dia, mais ou menos. Apesar dos alunos temerem em ser deixados para trás, os motoristas das vans lembram que isto é raro e pode ser evitado. Tem um contrato, colocado o horário direitinho, tem uma tolerância. Então é importante que naquele horário o aluno esteja esperando a van. Tem alunos que terminam a aula cedo e vai para o barzinho. Mas tem que saber que 22h45 no máximo tem que estar na van. Eu evito deixar, eu sempre ligo para eles, tá? Quando está faltando algum aluno. Eles têm já
por imposição minha, avisar quando eu tenho uma prova, alguma coisa que vá atrasar. Teve uma vez, um fato até inusitado, que meu filho vai comigo para a faculdade à noite. E ele saiu para comprar pipoca bem no horário da saída da van, já estava no horário limite. E eu estava fora do carro, quando eu entrei eu perguntei para os alunos, falta alguém? Podemos ir embora? Aí falaram, falta o Rodrigo, seu filho. Eu falei, bom, então está no horário, se ele não está no carro, ele que ligue para a mãe dele para vir buscar, porque o meu horário eu vou cumprir. Confira a previsão do tempo com Renata Barbieri. Olá, Renata. Olá, João. No leste de São Paulo prevalece dias de céu encoberto e chuva isolada. Já no sudoeste do estado, a semana será de sol entre variações de nuvens e com pancadas de chuva à tarde. Nas demais áreas paulistas, a situação é a mesma. Muitas nuvens e podendo ocorrer chuva forte. O final do mês de abril e início de maio favorece a temperatura baixa, excelente para a plantação de hortaliças como alface, cenoura e o repolho. Os agricultores passam por uma época boa também para a plantação de trigo. Tempo bom para a colheita de café e laranja. Em Campinas, a mínima pode chegar a 14 graus e a máxima de 25. Em Valinhos e Indaiatuba, a temperatura deve ficar entre 26 graus e mínima de 16. E depois do intervalo, o aumento no preço dos alimentos. E as últimas notícias do esporte. Voltamos logo. No primeiro semestre desse ano, houve um aumento nos preços dos alimentos. A inflação acumulada dos 3 primeiros meses já supera a expectativa do governo. Guilherme Borini traz as informações. Nos últimos meses, produtos básicos que compõem a mesa dos brasileiros ficaram mais caros. Esse aumento dos preços dos alimentos já pôde ser sentido pelos consumidores. No começo desse ano para cá tem aumentado bastante as coisas, principalmente a parte de alimentação. Esta inflação ocorre devido ao período de entre-safra que nos encontramos, quando a oferta não satisfaz a demanda e por isso é inevitável o aumento dos preços. Nessa fábrica, por exemplo, os preços aumentaram em 7% desde o último ano. O motivo? O aumento de diversas matérias-primas utilizadas para fazer as massas. O leite foi uma delas. Tem pouco leite, tem pouco queijo, a gente fica com o preço lá em cima. Depois, para voltar, ele volta muito devagar e dificilmente volta no mesmo patamar que ele estava quando não havia o problema da demanda. E isso daí é que resulta em ter que aumentar o preço. Ainda segundo Joel, a fábrica também sofre com as consequências da alta dos preços dos combustíveis. O combustível encarece a entrega. Não só a entrega que a gente faz, mas a entrega que os nossos fornecedores também fazem. Então sempre eles repassam esse preço, mas ainda nós estamos absorvendo no nosso custo esse preço aí desse ano. O preço que nós aumentamos agora é o impacto que a gente teve no ano passado. De acordo com o IBGE, o aumento nos preços resultou na alta da inflação acumulada dos 3 primeiros meses do ano, que chegou a quase 2,5%. O valor representa mais da metade da meta do governo para o ano inteiro. Os preços dos alimentos devem começar a cair no inverno, de acordo com os economistas. A tendência agora, depende muito de cada tipo de produto, mas a tendência agora a gente entra em geral na safra, né? Ou seja, agora começam as colheitas, então nesse período tradicionalmente a gente tem uma queda nos preços, né? Até o inverno. Aí depois que passa esse período você já tem de novo problemas de safra e aí o final do ano em geral os preços dos alimentos sobem. Mas, enquanto há instabilidade nos preços, quem sofre mesmo são os consumidores. No meu bolso um pouco, nos outros bem mais, né? As pessoas menos abastecidas.
Com a inflação, as taxas de juros aumentaram muito no último mês. Você confere mais informações agora com Carla Nogueira. Carla. Olá, João. Pois é, as taxas de juros não param de aumentar. Na última reunião do Copom, houve um aumento de 0,25%. A presidente Dilma Rousseff disse que não dará trégua à inflação, enquanto o governo prepara medidas para corte de suas despesas. O Banco Central também continua firme no seu objetivo de desaquecer o consumo. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Carla. O preço do etanol pode baixar na cidade de Campinas. Atualmente, o consumidor paga em média R$ 2,10 por litro e a gasolina a R$ 2,78. A opção para o motorista economizar é abastecer com etanol. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, a redução vai ser sentida a partir do mês de maio, quando a safra deste ano chega aos postos de combustíveis. Pessoas que têm lembranças como viver em uma batalha de guerra, presenciar um desastre natural ou ser vítima de um assalto podem conseguir superar os seus traumas e apagar as lembranças ruins. Cientistas americanos estão estudando o assunto e acabam de descobrir uma proteína que, ao ser inibida, tem a capacidade de enfraquecer a memória. O estudo foi publicado no último mês na Revista Científica dos Estados Unidos. Você sabe o que é a câmara hiperbárica? Mesmo com um nome difícil, o novo tratamento médico, já disponível na cidade de Campinas, chama a atenção dos pacientes. Descubra como com o repórter Flávio Junqueira. Um tipo diferente de tratamento médico está ganhando espaço na cidade de Campinas, a câmara hiperbárica. O tratamento já existe em uma clínica no bairro Nova Campinas desde 2003. A câmara, instalada na clínica, é do modelo Multiplex, que comporta até 8 pacientes de uma só vez. O paciente é colocado dentro de uma câmara fechada, onde ele respira 100% de oxigênio a uma pressão superior a 1 atmosfera absoluta, o que equivale a 2 vezes a pressão que estamos acostumados. O paciente é colocado na câmara hiperbárica, que é um vaso de pressão. A pressão é aumentada para 2 vezes a 2 atmosferas de pressão e ele respira oxigênio a 100% nessa pressão. Isso faz com que o sangue dele fique hiperoxigenado e acelere o metabolismo. É usado para qualquer tipo de isquemia, gangrenas, politraumatismo, infecções, bactérias multiresistentes, e consolidação óssea complicada e enxertos que não pegam. E nos casos mais graves das grandes infecções, você consegue com a câmara hiperbárica reduzir em até 50% o tempo de internação do paciente, diminui o número de cirurgias que necessita e o número de curativos. Os pacientes aprovam o tratamento. Está ajudando muito. Melhorei bastante. Eu comecei ontem, espero que ajude como ajudou o calcanhar, Porque o calcanhar ajudou. Recentemente, a Agência Nacional de Saúde declarou a obrigatoriedade da cobertura desse tratamento pelos planos de saúde. E agora, vamos ao esporte. Dividido entre um passado glorioso e um presente conturbado, o Guarani busca o título da Série A2 do Campeonato Paulista. O clube, nesse ano, comemora 100 anos. Quem tem mais informações sobre os times de Campinas são os repórteres Pedro Lopes e Rafael Zagatti. Campeão brasileiro em 78, o Guarani viveu seu auge nas décadas de 70 e 80, com jogadores como Zenon e Careca. A falta de liberdade no drible, de liberdade no toque, de liberdade no jogo. Mais tarde, na década de 90, consolidou-se como um dos maiores celeiros de craque do Brasil, revelando jogadores como Luizão, Amoroso e Djalminha. Mas administrações, no entanto, levaram o clube ao fundo do poço. Só na década passada, o clube amargou 7 rebaixamentos. Hoje o momento é de expectativa aqui no Brinco de Ouro, por conta do centenário, comemorado agora em 2011, e de um acesso à elite do futebol paulista, que está muito próximo. Quem também vive um momento de expectativa é a eterna rival Ponte Preta. Quem fala sobre a macaca é o repórter Rafael Zagatti. É com você, Rafael. Pedro, realmente o clima aqui é de grande expectativa. A Ponte Preta lançou um projeto para a construção de uma arena multiuso, com capacidade para 30 mil pessoas. O estádio vai ser localizado onde hoje é o centro de treinamento do clube, às margens da rodovia Anhanguera, e vai atender aos padrões da FIFA. Orçado em cerca de 100 milhões de reais, o projeto depende da venda do Moisés Lucarelli para ser iniciado. Mas existe um processo de tombamento patrimonial do estádio que impossibilita o início das obras. Embora grande parte da torcida concorde com a construção da arena, muitos defendem o tombamento do estádio. Rafael Zagatti, para o TJ PUC. Você viu no TJ PUC. Inflação assusta consumidores. Tecnologia invade salas de aula.
Alunos da PUC Campinas enfrentam problemas com o transporte de vans. Novo tratamento médico ganha espaço em Campinas. Ponte Preta e Guarani vivem momentos de reflexão. Todas as notícias você confere no YouTube digitando TJ PUC 1 2011. O TJ PUC fica por aqui. Até a próxima edição.